Boa noite. Boa noite. Graça e paz, amém? A gente está muito desanimado, gente. Que é isso? Graça e paz, amém? Está melhorando, vamos melhorar. A gente tem a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa... Então a gente precisa estar mais alegre. A gente está num culto de adoração ao Senhor. E o nosso Deus está aqui, nos escutando, nos ouvindo. E nós precisamos adorá-lo com toda a alegria do nosso ser. E hoje nós começamos uma série muito especial. Uma série chamada Atitudes e Sabedoria. Nós vamos expor todo o livro de Tiago. Nós vamos passar por cada fala desse livro. É um livro muito importante, muito especial para os nossos dias. Mas eu quero que você antes faça uma coisa. Você vai olhar para o seu lado. Tem cadeira vazia no seu lado? Tem? Quem está no meio não tem, né? Mas olha para trás ou para frente que você vai ver. Poderia estar cheia essa cadeira? Você está lembrando de alguém que faz parte da Rede Cativar e não está aqui hoje? Pois eu vou te dar uma missão. Você vai chegar na sua casa e você vai mandar a seguinte mensagem: senti sua falta hoje na nossa celebração. Cobre alguém que você conhece, que é da nossa rede, para estar aqui conosco, para podermos estar aprendendo do Senhor, aprendendo daquilo que Deus tem para nos dizer. Deixo aqui também um aviso muito importante. Amanhã nós temos nossa EBD. Então venha amanhã às 8 horas da manhã para juntos podermos aprender mais do Senhor. Tiago capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontraram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Você vai manter a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo, mas nesse momento nós vamos orar, clamando ao Senhor que fale aos nossos corações, entregando todas essas mensagens ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. O Senhor falou através das músicas, o Senhor tem falado. E nós queremos te pedir em nome de Jesus, que continue a falar aos nossos corações. Pai, fale através da tua palavra. Não sou eu que é o dono desta palavra. Tão somente me usa para que nós saiamos daqui revigorados, com a nossa fé revigorada, com o nosso coração cheio do Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar essa exposição, eu gostaria de, desde já, preparar você para algo muito especial e muito importante. Eu esqueci de dar esse aviso. No dia 18 de dezembro, vai ser o dia que nós vamos, em nome de Jesus, terminar essa série. Eu fiz minhas contas lá, são 14 mensagens em cima de Tiago que nós vamos ter. E se prepare, porque nós queremos fazer um encerramento muito especial. Nós queremos ir para um acampamento, passar e fazer o encerramento de sábado para domingo. Nós vamos para acampar, para dormir, para ali nos alegrarmos, para nos festejarmos. Então, já anota aí, dia 18 de dezembro. Você vai anotar aí, você vai entrar no seu celular, na agenda e deixar preparado para você não marcar nenhum compromisso para esse dia. Então, desde já esteja orando por isso.
Carta de Tiago. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Tiago, irmão de Jesus, para as 12 tribos que se encontram na diáspora, como diz o verso 1. Essa diáspora, ela se refere, ou ela pode ser traduzida como a dispersão. Ela era utilizada para designar o fato dos judeus terem saído de Jerusalém e terem se instalado em outros lugares. Ou seja, nós vamos ter várias diásporas, diáspora em Roma, diáspora em Éfeso, diáspora na Ásia Menor, diáspora no Egito. Então, os lugares onde os judeus estavam quando eles saíam de Jerusalém. Mas veja que Tiago direciona essa carta às 12 tribos, ou seja, os seus leitores são leitores judeus. Tiago está escrevendo para judeus. E esses judeus, eles estavam passando por uma provação muito grande. Eles estavam passando por uma diversidade muito grande. Havia no meio deles uma opressão das pessoas que eram mais ricas. Eles eram mais pobres e os mais ricos estavam oprimindo eles. Mas também eles favoreciam aqueles que tinham mais condições. Havia fofocas no meio daquele povo. Havia desejos inconvenientes no meio daquele povo. Então, tudo isso estava no meio dos leitores dessa carta. E é no meio desse contexto que se torna muito interessante a gente perceber que Tiago é conhecido no Novo Testamento como a carta da sabedoria. Nós temos o livro da sabedoria lá no Antigo Testamento. Mas aqui no Novo Testamento, Tiago é conhecido como o livro da sabedoria. Isso porque os ensinos de Tiago são muito próximos aos ensinos de Jesus. Especialmente aos ensinos que Jesus proferiu lá no Sermão do Monte. E é no meio desse contexto de caos, de opressão, de muita dificuldade, que Tiago escreve a sua carta para exortar quais as atitudes que nós devemos ter. Quais as atitudes que nós devemos ter em várias situações e como nós devemos exercer sabedoria. É por isso que o título dessa série é Atitudes e Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar sobre o jovem e as provações da vida. Eu até pensei em pular, porque eu acho que jovem não passa por provação, ou passa. Talvez você não passe, mas tem alguns que passam. Aí eu falei, não, então já em respeito a esses poucos, são muito poucos que passam por provação, então eu vou pregar essa noite para eles. Então nós vamos falar sobre a atitude do jovem diante das provações da vida. Mas na realidade, galera, esse texto é muito importante. Porque como jovens nós passamos por muitas provações. Como jovens nós estamos sujeitos a passar por muitas provações, em muitas situações e em muitos ambientes diferentes. Nós somos provados na escola, nós somos provados na faculdade, nós podemos ser provados na nossa família, nós somos provados nas nossas redes sociais. Se você já é um jovem que é casado, você é provado no seu casamento. Você é provado na relação com seus pais. Você é provado nas suas amizades. Tudo isso são provações que nós passamos. Todos nós passamos por provação. E talvez a provação seja uma das coisas mais comuns da vida cristã. Talvez seja esse o elo que nos une. Todos nós passamos por provação. Todos nós temos dificuldades, situações difíceis. Mas é interessante notar que se dependesse de nós, nós tiraríamos as provações da vida. Porque ninguém gosta de passar por provação. Você não vai ver ninguém feliz porque está passando por uma provação, nenhum jovem feliz porque está passando por provação. Você não vai ver nenhum jovem postando nas suas redes sociais, olha que provação legal que eu estou passando. Não. Nós não gostamos de provações. Nós não queremos provações, porque elas nos humilham. Essas provações, elas nos relembram o quanto nós somos fracos. As provações nos fazem chorar. As provações, elas nos trazem angústias. As provações nos fazem perder o chão, quando nós estamos passando por provação. Porém,
a gente se lembra que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E essas coisas loucas que Deus escolheu, começa logo no verso 2, quando Tiago diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provação. Primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos ter alegria em passar pelas provações. Os leitores de Tiago estavam enfrentando muitas provações e muitas dificuldades. Na época em que Tiago é escrito, estava passando uma escassez, estava faltando alimento, muitos estavam passando fome, eles eram oprimidos pelos ricos, eles estavam tendo fofoca no meio deles, só porque Tiago considera tudo isso como provação. Aqueles seus leitores estavam passando por grandes provações. Mas o que nos chama a atenção no texto é o nível da alegria que nós devemos ter quando nós passamos por provação. Porque Tiago diz: tenham toda a alegria, ou tenham grande alegria quando vocês estiverem passando por provações, quando vocês estiverem passando por dificuldade. Essas provações são situações que acontecem na nossa vida com o objetivo de distanciar a gente de Deus, com o objetivo de nos fazer pecar contra Deus. Essas provações podem ser boas, ou seja, coisas boas que acontecem na nossa vida, mas que no final querem nos distanciar de Deus. Uma amizade, nossa, aquele amigo tão legal, só porque talvez ele seja uma provação na sua vida, ele está querendo te afastar de Deus. Mas geralmente as provações se remetem a algo, uma situação difícil de suportar. Exatamente porque a ideia de provação tem essa conotação de suportar, passar pela provação, passar pela dificuldade. E sabe por que eu digo que isso é um primeiro passo daquilo que as Escrituras diz sobre Deus escolher as coisas loucas do mundo? Porque nós não vemos ninguém alegre passando por provação. Nós não vemos no nosso dia a dia alguém sorrindo e a gente pergunta: por que você está alegre? Nossa, eu estou passando por uma provação que, se tu vê, é boa. Ninguém fala isso, ninguém faz isso, ninguém tem alegria em passar por provação, porque as provações são situações difíceis na nossa vida que querem nos fazer desistir, ou que nos querem fazer abandonar a Deus, ou nos querem fazer ir contra Deus. Só porque Tiago nos diz algo muito importante: as provações não devem ser um peso na nossa vida. Se você está passando por uma provação hoje, não coloque isso ou não entenda isso como um peso na sua vida, por mais que ela seja difícil. Porque para Tiago, as provações, elas têm um benefício. E é por isso que nós devemos ter alegria. Nós precisamos então olhar para os benefícios da provação, não para a provação em si, mas para aquilo que essas situações difíceis podem gerar em nós. Nesse caso, é mais importante o fim do que o meio. Nesse caso, é mais importante o que a provação gera em nós do que ela em si mesma. E para Tiago, essa provação que nós passamos, ela é algo muito bom, porque ela gera em nós perseverança. Para Tiago, nós devemos estar alegres na provação, porque a provação tem benefícios. E esse é o segundo ponto que eu quero dizer. Primeiro, nós precisamos ter alegria na provação. O segundo, a provação traz benefícios. E aqui eu quero dar 2 entendimentos sobre isso. O primeiro lugar é que essas provações são um teste da nossa fé. É o meio de Deus testar a nossa fé. A palavra que aparece no verso 3 é diferente da palavra no verso 2. E ela tem a ideia de passar por um teste. Ela tem a ideia de ser testado, de ser provado. Então preste atenção, Deus utiliza as provações para testar a nossa fé. Deus utiliza as provações para saber se nós confiamos nele de fato.
para saber se nós amamos Ele de fato, ou se quando as situações difíceis chegam a gente dá no pé. Esse é o meio que Deus utiliza para testar a nossa fé. E aí nós precisamos estar aptos a passar no teste. E o segundo entendimento que nós precisamos ter sobre provação é que o resultado da provação é a perseverança. Quando nós passamos no teste da nossa fé, quando nós passamos pela provação, nós nos tornamos mais perseverantes. Isso porque a perseverança ela funciona como um aprendizado. Quando nós passamos por provações, nós aprendemos lições muito importantes para a nossa vida. E são exatamente essas lições que nos fazem perseverantes, porque são essas lições que nos ensinam a como continuar, a como prosseguir, a como não desistir, a como avançar, apesar se a situação está difícil ou não. A perseverança é aquilo que está dentro de nós e que nós aprendemos quando nós passamos por situações difíceis. E nós precisamos dessa provação para que seja gerado em nós mais perseverança. Porque é por meio da provação que nós aprendemos a orar mais. É por meio da provação que nós aprendemos a confiar mais. É por meio da provação que nós aprendemos a depender mais. E nós nos tornamos mais perseverantes em oração, em confiar, em acreditar, em prosseguir, em não desistir, em continuar avançando. As situações difíceis, elas precisam estar na nossa vida, para nos ensinar cada vez mais como nós devemos prosseguir fiéis a Jesus Cristo, apesar das situações. É por isso que o propósito da perseverança é que sejamos perfeitos e íntegros, como diz o texto aí no verso de número 4. A ideia de perfeição é a ideia de maturidade, né? Para que nós sejamos mais maduros. O resultado de jovens que passam por provações são jovens maduros. São jovens maduros. Jovens que entendem a vida. Jovens que sabem que tem que lutar. Jovens que entendem que precisam orar. Jovens que sabem que precisam continuar avançando. Mas também a perseverança gera em nós integridade. A ideia de integridade está ligada à moralidade, a possuirmos uma moral sem defeito. Uma moral da qual nós nos fazemos irrepreensíveis. Ou seja, a perseverança, quando nós perseveramos, continuamos, prosseguimos, apesar das provações, passando pelas provações, nós nos tornamos mais maduros, mas também mais íntegros. Isso acontece porque é na hora da provação que nós precisamos aplicar na prática tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Porque é na hora da provação que a gente sai só da fala, a gente sai do entendimento e passa para a ação, passa para aquilo que nós devemos fazer, passa para aquilo que nós devemos executar. A provação gera no jovem cristão perfeição moral, porque é na hora da provação que ele deve ser perseverante, em viver tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor. Em viver tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus. Só porque eu quero que nós nos atentemos a algo muito importante que Tiago chama a atenção. Essa perseverança, ela deve ter ação completa. Não é para que nós resistamos um pouco nas provações. Não, até aqui eu chego, até aqui eu resisto, depois eu entrego. Não, até aqui essa provação eu vou ficar com ela a minha vida toda. Não. Ela precisa ter ação completa. As provações são algo na nossa vida para serem vencidas.
Não há nenhuma provação que não possa ser vencida. E nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. Pessoal, sem provação na nossa vida, nós não poderemos desenvolver a nossa perseverança. E se nós não desenvolvermos perseverança, nós não seremos maduros. Nós não vamos ter maturidade cristã na nossa vida. A provação, ela existe e ela deve ser bem-vinda na vida do cristão. Às vezes nós cometemos um erro de dizer que o diabo está me fazendo passar por muitas provações. O diabo está tentando minha vida, está atormentando minha vida, eu estou passando por muitas provações. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Há muito mais interesse em Deus, de Deus, em te ver passando por provação do que o diabo. Deus se interessa muito mais nas nossas provações do que o diabo. Porque a provação gera perseverança, porque a provação gera maturidade cristã, porque a provação gera perfeição. E o diabo não quer isso. Há um livro muito interessante, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Se você não leu esse livro, você tem que ler esse livro. E lá conta a história de um demônio-chefe, eu não me lembro o nome dos personagens agora, e há um demônio aprendiz, um diabinho aprendiz. E há o cliente, que é o ser humano que eles estão querendo levar para longe de Deus. E é interessante nós observarmos que aquele diabo aprendiz, ele chega um certo momento e diz, olha, o cliente está se aproximando de Deus. Eu vou mandar provação para cima dele, eu vou mandar problema para cima dele. E a resposta do diabo-chefe, diz, não faça isso. Não mande provação para ele. Deixa ele se acostumar com a vida. Deixa ele achar que está tudo bem. Deixa ele achar que ele não precisa orar. Deixa ele achar que está tudo na paz. Há muito mais interesse de Deus nas nossas provações do que o diabo. Se o diabo pudesse, se o inimigo pudesse, ele tiraria todas as provações da nossa vida, para a gente ficar na paz, para a gente ficar de boa, para a gente não passar por nenhum problema, para nós nos acostumarmos. É por isso que a mensagem da teologia da prosperidade, ela é anticristã. Quando ela diz que, olha, o cristão, ele não passa por problemas. Olha, o cristão, ele é sempre próspero. Olha, o cristão, ele sempre avança. É por isso que os amigos de Jó estavam errados. Jó, você pecou contra Deus. Você está passando por problema? Você está passando por dificuldade? Você pecou contra Deus. Vai ver onde você pecou contra Deus. Deus tem interesse nas nossas provações. E nós cantamos isso. Nós entendemos o benefício da provação. Nós aprendemos isso, nós cantamos isso. Nós dizemos, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É por meio da provação que nós avançamos, é por meio das provações que nós crescemos. Mas talvez você diga, eu não sei passar por provação. Eu não entendo isso, eu não sei como funciona isso, eu não sei o que fazer. Só porque uma coisa é muito interessante. É Deus que dá os meios para passarmos pelas provações. Uma coisa que eu aprendo muito interessante nesse texto é que a misericórdia do Senhor é tão grande na nossa vida que não só nos permite crescermos na hora da provação, mas ainda nos concede o meio para passarmos por ela. Deus só não nos abençoa fazendo a gente crescer na provação, como Ele ainda nos dá o meio para passarmos pela provação. E esse meio de passar pela provação é a sabedoria. A palavra no grego, sofia.
Nós precisamos de Sofia, de sabedoria. Não era um tema incomum para os leitores de Tiago. Os leitores eram judeus. E os judeus sempre se ocuparam bastante com esse tema. Eles falam desde a época da monarquia, lá de Salomão, passa pelo período do exílio, passa no período ali entre Antigo e Novo Testamento. Eles estão falando de sabedoria, eles estão discutindo sabedoria, eles estão querendo viver sabedoria. E Tiago traz essa ideia de volta para dizer o seguinte: olha, é essa sabedoria que é essencial para que nós passemos pelas provações. É essa sabedoria que nós precisamos para passar pelas adversidades. Em Tiago, essa sabedoria está ligada à prática, ou seja, saber agir em diversas situações. É por isso que ele vai dizer lá no capítulo 3, verso 13: quem entre vós é sábio, inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Mediante a sua boa conduta. Sabedoria é saber passar pelas coisas. Sabedoria é o meio que nós temos para passar pelas provações. Pessoal, é sabedoria para agir, é sabedoria para falar, é sabedoria para nos expressarmos, é sabedoria para falar quando for preciso e calar quando for preciso, é sabedoria para sabermos o que nós digitamos em um determinado grupo ou para uma determinada pessoa, é sabedoria para sabermos o que nós digitamos nas nossas redes sociais. É sabedoria para não sermos provocadores. É sabedoria para evitar situações. É sabedoria para fugir de situações que podem aumentar ainda mais as nossas provações, que podem aumentar ainda mais os problemas. E o que é que nós precisamos para conseguir essa sabedoria? É simplesmente pedir a Deus. Não tem muito segredo. Para que nós consigamos essa sabedoria, basta a gente pedir. É isso que diz o verso 5: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. A ideia aqui é que Deus nos dá a sabedoria livremente, libertamente, ou seja, Deus não exige nada em troca para nos conceder sabedoria. Mas o nosso grande problema é que a gente quer barganhar com Deus quando nós estamos passando por dificuldade. Nós dizemos: Senhor, me ajuda a passar por essa situação, que aí eu vou mais para a igreja. Senhor, me ajuda a passar por essa situação que eu faço isso ou aquilo outro. A gente quer barganhar com Deus. Deus nos dá sabedoria livremente, abertamente. Ele está disposto a nos fazer pessoas, a nos fazer jovens mais sábios. E Deus também não nos repreende, Deus também não nos reprova, porque nós estamos pedindo sabedoria. Porém, essa sabedoria, ela precisa ser pedida com fé, em nada hesitando. Nós precisamos pedir com fé. Tiago vai dizer lá no capítulo 4, verso 3: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Sabe por que muitas vezes a gente não é sábio? Porque nós não sabemos pedir sabedoria. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos passar por muitas provações? Porque nós não sabemos pedir a Deus. E por muitas vezes nós achamos ainda, ou nós oramos ao Senhor, achando que a solução ainda está em nós. A gente pede com dúvida. A gente pede para que Deus nos livre de determinadas situações, nos dê sabedoria para enfrentar determinadas situações, mas a gente fica ao mesmo tempo pensando: se eu fizer isso aqui, eu acho que eu escapo. Se eu fizer assim, se eu fizer aquilo outro. A gente pede mal, a gente hesita, a gente não confia. Quando nós passamos por provação, nós precisamos
pedir ao Senhor sabedoria. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos faz avançar. Isso nos faz continuar. E aqui nós precisamos entender, e eu quero dizer isso, muito importante para a nossa vida. Os nossos pedidos a Deus não devem ser feitos com medo de Ele não responder. Não tenha medo. Não fique no seu coração, mas Senhor, será que Tu vai responder mesmo? Senhor, e se o Senhor não responder? O que eu faço? Como é que eu ajo? Não, ore confiando. Porque, segundo o texto, aquele que duvida é levado pelas preocupações da própria provação. Ele diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele vai para lá e para cá. Ele não sabe o que quer, ele não sabe o caminho, ele não sabe prosseguir. Pedindo ao Senhor sabedoria. Pedindo ao Senhor que o abençoe. Pessoas que não têm a sua fé firmada e não confiam na fidelidade de Deus em responder às nossas orações, perecem diante das provações, caem diante das preocupações, perecem, não passam no teste da fé. Não passam, e segundo o texto, essas pessoas não passam porque têm a mente dupla. Acham que podem confiar em Deus e nelas mesmas. Pensam que podem pedir ao Senhor sabedoria dos céus, mas continuar dependendo daquilo que Ele acha que é sabedoria. Esse é o nosso problema. Nós temos muitas vezes uma mente dupla. Nós sabemos o que o Evangelho nos exige, mas nós ainda caminhamos por aquilo que nós achamos mais certo. Nós sabemos que nós devemos pedir ao Senhor, mas nós ainda ficamos pensando como é que nós podemos passar por aquela ou aquela outra situação sem o Senhor. Nós precisamos viver um caminho, e esse caminho é o caminho da fé. Esse caminho é o caminho da sabedoria dada por Deus quando nós pedimos a Ele. O que nós precisamos como jovens para continuar crescendo, para continuar nos aperfeiçoando, é passar pelas provações com sabedoria. Sabedoria essa dada por Deus. Então eu quero que nós entendamos algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós vamos passar por provações. Certo? Você vai passar por provação. Se você não está passando agora, vai chegar um momento da sua vida que você vai passar por provações. As provações são algo comum à vida cristã. Não entre naquela ideia de que o cristão não sofre. Não entre naquela ideia de que o jovem não enfrenta problemas. Sim, nós enfrentamos problemas. Nós somos provados em várias situações da nossa vida. Nós somos provados dentro do nosso lar. Nós somos provados quando nós estamos sozinhos com o nosso celular. Nós somos provados nas nossas rodas de amizades. Nós somos provados no nosso namoro. Nós somos provados no nosso casamento. Nós somos provados. As provações vêm. Isso é normal. E o segundo ponto que nós precisamos entender é: essas provações produzem benefícios. Não vamos sair aí desesperados, porque nós estamos passando por provação. Não neguemos a provação, porque Deus tem interesse em nos provar para que nós sejamos jovens melhores. Sabe o que é que o diabo quer fazer na nossa mente? O que é que o diabo quer fazer na nossa vida? É nos deixar relaxado. É nos deixar de boa. É nos deixar sem problema algum, sem passar por enfrentamento nenhum. É nos deixar na paz, para que a gente não se preocupe com nada. Para que a gente não medite, não cresça, não melhore em nada.
Mas Deus tem interesse em nos provar, porque nós só vamos aprender a ser perseverantes, nós só nos tornaremos mais fortes quando nós enfrentarmos e passarmos pelas provações. Então vamos parar, e nós precisamos disso, parar de murmurar quando as provações chegam, parar de negar as provações, parar de ficar com raiva das provações. Nós precisamos aprender com as provações. Nós precisamos tirar lições dos momentos e das situações difíceis que nós passamos. Situações essas que chegam querendo nos derrubar. Situações essas que chegam nos querendo fazer cair. É só por esse caminho das provações, das situações difíceis, que nós vamos continuar a crescer e nos tornarmos mais íntegros e perfeitos. Eu quero terminar dizendo algo muito importante para nós. Deus não nos abandona na hora da provação. Amém? Você não entendeu que Deus não nos abandona na hora da provação, então eu vou falar de novo. Deus não nos abandona na hora da provação, amém? Isso é uma verdade. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos passar por dificuldades? Vamos. Nós vamos passar por lutas? Vamos. Nós vamos passar por muitas provações? Vamos. Porém, em todas elas, não importa se seja grande ou pequena, Deus estará conosco, nos abençoando e nos fazendo prosseguir. E aí a gente pode lembrar lá daquela canção do Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque Deus está conosco. Porque Deus não nos abandona. Porque não importa se é grande ou pequeno, Deus nos dá a sabedoria que nós precisamos para passar por todas as nossas provações. Não importa onde você esteja sendo testado, não importa onde você esteja sendo provado, Deus pode te dar a sabedoria que você precisa para passar pelas situações da vida. Está chegando o TCC? Não se preocupe. Deus te dá sabedoria para você fazer esse TCC. Você está querendo enfrentar o mercado de trabalho? Não se preocupe. Deus te dá a sabedoria. Você está querendo casar? Não se preocupe. Deus vai te dar sabedoria para isso. Você está querendo fazer tantas outras coisas, o trabalho está difícil? Não se preocupe. Deus vai te dar sabedoria. Deus nos dá a sabedoria. Basta apenas pedirmos. Talvez o que falte em nós seja apenas oração para passarmos pelas situações. Vamos orar, clamando então por essa sabedoria. O desejo do meu coração é que esta mensagem, que não é minha, esta mensagem que é do Espírito Santo, esta mensagem que é do Senhor, venha te fortalecer e venha te ajudar a continuar, a avançar e a crescer, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta série de mensagens que se inicia hoje. Pai, por todos os aprendizados que nós vamos ter desta série. Pai, da tua palavra. E nós queremos colocar as nossas vidas no teu coração. Nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar. E clamar ao Senhor por sabedoria, porque nós entendemos que o Senhor tem interesse nas nossas provações. Pai, nós entendemos que são elas que nos fazem melhores, mais perfeitos e mais íntegros. E nós oramos em nome de Jesus. Pai, nos abençoe para que passemos por todas as provações que vierem sobre a nossa vida, para que resistamos e nos tornamos mais perseverantes. Pai, abençoe a juventude, a tua juventude, a rede cativar em nome de Jesus.
porque essa rede passará também por provações, mas nós entendemos que com o Senhor podemos vencer tudo. E nós nos entregamos e nos dedicamos ao Senhor. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.